Efésios, capítulo 5, versículo 25. Efésios 5, versículo 25, que diz assim: Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Mais uma vez, versículo 25. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus, mais uma vez. Pai, agora é o momento da exposição, da pregação da Tua palavra. Meu Deus, que essa semente, Senhor Deus, venha frutificar. Que haja, Senhor Deus, mudança de mente, que haja, Senhor Deus, mudança, Senhor Deus, de atitude, Senhor Deus, com base na Tua palavra. Tua palavra, Senhor Deus, que é poderosa, Senhor Deus, para nós, Senhor Deus, vivermos uma vida mais santa, mais piedosa. Tua palavra tem poder para curar e libertar. Pai querido, a Tua palavra que nós necessitamos para sermos alimentados. Abra a mente, os corações, nesta noite, para ouvir e aprender da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Nós estamos, para quem não sabe, nós estamos numa série de mensagens a respeito das bases da fé cristã, dos fundamentos da fé cristã, e nós precisamos ter uma base, nós precisamos conhecer esses fundamentos, ainda mais nos dias de hoje, a iniquidade multiplicando, o amor esfriando, e tantos pastores, líderes, ensinando coisas contrárias à palavra de Deus. Quantas igrejas sendo cheias por conta de falsos ensinamentos. Quantas seitas, quantas heresias tem no nosso arredor. Então nós precisamos saber naquilo que cremos. A nossa fé não é uma fé cega. Ela tem uma base, ela tem um fundamento. Nós já falamos a respeito da Bíblia como a palavra de Deus, da oração, quem é Jesus Cristo. Falamos também a respeito do homem, do pecado, da natureza do homem. E hoje nós vamos falar a respeito do que é igreja. Veja bem, um assunto tão simples, aparentemente, igreja. O que é igreja? E talvez se eu perguntar, se nós perguntarmos para as crianças, ou até mesmo para os adultos, o que é igreja? Olha, eles vão responder, igreja é aquilo que tem na esquina, na Avenida Santa Adélia, 268, aquele edifício que tem ali, aquilo ali é a igreja. E talvez, quantas e quantas pessoas vão falar, olha, a igreja existe várias e várias e várias igrejas. Igreja que acredita na Trindade, igreja que não acredita na Trindade, igreja que acredita na predestinação, igreja que não acredita na predestinação, conforme a visão dos reformadores, igreja que acredita no batismo do Espírito Santo como uma bênção, pós-conversão, igreja que acredita no batismo do Espírito Santo no momento do batismo das águas, ou seja, tantas e tantas e tantas igrejas e tantos ensinamentos. E nós precisamos, quanto aos fundamentos, quanto às bases da nossa fé, nós precisamos ter a convicção do seguinte, o que é divergência teológica e o que é heresia. Por exemplo, se você pergunta para uma pessoa, olha, você acredita na Trindade? E ela vai falar, eu não acredito na Trindade, eu acredito no unicismo. Esse negócio de Trindade não existe, ou seja, isso não é uma divergência teológica, isso é uma heresia. E heresias precisam ser combatidas com base na palavra de Deus. Agora, divergência teológica, se a igreja passa ou não passa pela grande tribulação, isso são divergências teológicas. Divergências teológicas você não combate, mas você debate para você aprender, para você ensinar também. Então nós precisamos saber o que é igreja.
Nós precisamos saber, né, o que é a igreja à luz da Bíblia. Tantas e tantas falsas igrejas, né, tem por aí. Então, nós aprendendo, né, as bases da nossa fé cristã, nós sairemos daqui como crentes mais maduros. Nós não iremos aceitar qualquer ensinamentos por aí. Quantas e quantas pessoas têm sido levadas por vento, né, de falsas doutrinas por aí. Então, nessa noite vamos falar do que é igreja, porque se nós não termos o conhecimento do que é igreja, né, nós iremos ser enganados, né, pelas essas falsas igrejas que pregam contra, né, os ensinamentos fiel da palavra de Deus. Nós lemos o versículo que fala a respeito do marido amar a sua esposa, né, assim como Cristo amou a igreja e também se entregou por ela. E veja bem, quando nós olhamos a palavra igreja aqui no livro de Efésios, o que vem à nossa mente? Qual igreja é essa que Cristo morreu e se entregou por ela? O teólogo sistemático ao qual estou baseando essa série de mensagens, Wayne Grudem, ele diz que a igreja é a comunidade de todos os verdadeiros cristãos em todos os tempos. Ou seja, então, nós já aprendemos que a igreja ela não se limita apenas numa placa, mas de todos os cristãos, todos os verdadeiros cristãos, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, até o dia de hoje, todos aqueles que olharam para Cristo, que receberam a Cristo como o único suficiente Salvador, este forma a comunidade, né, da igreja. Esses formam a comunidade de todos os verdadeiros cristãos, ou seja, de todos os tempos. Assim como toda a nação de Israel no Antigo Testamento devia se reunir para adorar a Deus, nós também temos que nos reunir para adorar a Deus. Porque talvez nós aprendemos, olha, pastor, então se a igreja ela não se limita apenas numa placa, então não necessariamente eu preciso estar dentro de uma igreja. Mas quando nós olhamos, nós aprendemos que, assim como o povo lá do Antigo Testamento, o antigo Israel, se reunia para adorar a Deus, hoje nós também temos que se reunir para fazer o mesmo, né, para adorar a Deus. Os cristãos hoje são chamados a fazer essa mesma prática, a se reunir, a estar em comunhão com os santos, com os salvos, né, e sermos edificados, né, através de dons espirituais que Cristo, o Espírito Santo, né, distribui a cada um na igreja. Então nós necessitamos estar em comunhão, ainda que a igreja ela não se limita na placa que nós temos ali fora, porque nós precisamos estar em comunhão, nós precisamos ser edificados e sermos edificados também, né, sermos usados para edificar o próximo. Se eu chamo aqui a irmã Maria José para contar o testemunho dela, ela vai falar que recebeu uma bênção, né, um livramento, ou seja, o testemunho da irmã Maria José vai edificar aquele que está passando pela mesma situação. Agora, se nós entendermos, não, eu posso ficar em casa isolado, pronto e acabou. A igreja, a Bíblia usa a metáfora, né, comparando a igreja como o corpo, um corpo. E se você desliga, se você corta esse membro do corpo, ele vai apodrecer, ele vai morrer, né? Então nós precisamos estar em comunhão. Pastor, estou precisando disso. Olha, nós podemos ajudar. O pastor está precisando de alguma coisa, está lá o irmão para ajudar. Então nós precisamos estar em unidade. Assim como o antigo Israel se reunia para adorar a Deus, nós também nos reunimos também para adorar a Deus, fazendo o mesmo. E quanto à ideia de igreja, nós temos que aprender uma coisa. A igreja, ela é visível e a igreja também ela é invisível. Pastor, como assim a igreja é visível e a igreja é invisível? Visível e invisível. A igreja invisível é a igreja como Deus vê. A igreja invisível é como Deus vê a igreja, diferentemente da igreja visível, de como nós vemos.
Porque vamos pegar aí o culto de Santa Ceia, né, que é o nosso culto que dá mais gente. Nós olhamos e nós falamos, aqui está a igreja. E nessa conclusão, obviamente que nós falando isso, ou seja, aqui está os salvos, aqui está os remidos, aqui está aquele que nega o pecado todo dia, ou seja, é uma pessoa que Deus salvou, que foi regenerada. Essa é a igreja visível, que nós vemos e que nós concluímos que é a igreja. Porém, a igreja invisível é diferente. É como Deus vê. Ele sabe se realmente o irmãozinho, a irmãzinha é crente de verdade. Ele sabe quem de fato é a sua igreja. Ele sabe quem de fato é a sua noiva. É a mesma coisa de você vai, vamos dar um exemplo. Usar um exemplo. Digamos que vai ter um jogo de futebol aqui, Corinthians e, vou usar o time do irmão Mário, Vasco. São Paulo não, deixa São Paulo quietinho, irmão. Corinthians e Vasco. Aí pensa bem, eu nunca fui num estádio grande, assistir um jogo grande. E digamos que eu queira assistir o jogo e vou lá. Vai eu e o irmão Mário. Disse, irmão, vou estar com você. Se eu estiver do lado da torcida vascaína, os corintianos vão falar assim, ah lá, a torcida vascaína, e eu vou estar incluído no meio. É vascaíno, não sou, só estou aqui porque eu quero assistir o jogo. Mas quem de fato sabe, o irmão Mário sabe que eu não sou vascaíno. Assim é a igreja, né? Nós olhamos uma coisa, olha, aqui está os salvos, né? Na Assembleia de Deus, né? Na quadrangular, ali está a igreja de Deus. Aquilo que nós olhamos, ou as pessoas que formam esta comunidade. Mas Deus sabe de fato aquele que é a sua igreja. Deus sabe de fato aquele que verdadeiramente é salvo. Nisso nós aprendemos que nós não podemos enganar nós mesmos, enganar o pastor, enganar a irmã. Não falta um culto, né? Sou salvo e pronto e acabou, mas a minha vida, né, no particular, só Deus sabe como eu sou pecaminoso. Ou seja, vivemos de aparência, mas Deus lá do alto céus, Ele vê, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. E Ele sabe, aquilo ali, para as pessoas na comunidade, faz parte da igreja. Mas na minha igreja, essa pessoa não faz parte. Porque não teve uma mudança de pensamento, não teve uma mudança de atitude, não nasceu de novo. É conhecedor capa a capa da palavra de Deus, dá glória a Deus alto, é isso, é aquilo, mas se não nascer de novo, não é incluído nessa igreja invisível ao olhar humano, mas é visível para Deus. Apenas está incluído nessa igreja visível que nós concluímos que é a igreja. Então Deus nos convida nesta noite a sermos participantes da igreja visível, que as pessoas vão olhar para nós e falar assim, aquilo ali faz parte da igreja. Mas também fazemos parte da igreja invisível, que é quando Deus vê, e Deus sabe a nossa postura, Deus sabe o nosso estilo de vida. Pastor, mas um salvo, ele precisa necessariamente fazer parte da igreja visível, disso que nós estamos fazendo aqui? Não necessariamente. Nós temos caso, né, aqui na igreja, que nós temos membros que você nunca viu num culto aqui. Por quê? Questão de saúde, questão de distância e problemas mental. Pessoa que é dizimista, mas que não vem na igreja, que toma Santa Ceia todo mês. Nós levamos Santa Ceia porque é limitado de estar na igreja. O ladrão da cruz, por exemplo, ele não chegou a cultuar, ele não chegou a fazer parte daquela igreja, né, reunida em comunhão. Ou seja, se você tem uma limitação que te impossibilita de estar em comunhão com os santos, Deus sabe de todas as coisas. Mas o que eu quero te encorajar, o que Deus nos encoraja nesta noite, não engane a si mesmo e os outros, porque a Deus nós não enganamos. Ele sabe quem de fato nasceu de novo. Ele sabe de fato quem é a sua igreja. Então, biblicamente nós vemos outras descrições a respeito do que é a igreja. A igreja, assim como nós temos hoje, a maioria, nós nos reunimos em um salão. Mas nos tempos bíblicos, a descrição para a igreja
era também um grupo que se reunia em casas, né? Esta era a igreja, assim como diz em Romanos 16:5. E também, né, diz assim, Romanos 16:5. Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem, meu querido Epêneto, primeiro fruto da fé em Cristo na província da Ásia. Ou seja, aqui está descrevendo uma igreja que se reunia em uma casa. Mas aí talvez você olha biblicamente, está aí, pastor, a igreja bíblica é a que se reúne nas casas. Mas quando você olha para 1 Coríntios 1:2, a igreja também ela era vista como a igreja pertencente de uma cidade, que diz assim, a igreja de Deus que está em Corinto. Ou seja, já não está sendo limitada a uma casa, mas sim ao município, né, uma cidade, né, quando nós nos reunimos e vamos fazer outro culto, irmã, nas casas, né, lá na Milene também, fazer um culto. Nós precisamos ter essas práticas, né, essas práticas são bíblicas. Mas ela não se limita aí, nós precisamos, né, no nosso contexto hoje, nós nos reunimos, né, no templo, aqui no salão, mas biblicamente nós vemos que a igreja, ela se reunia nas casas, ela era vista, né, no município, na cidade, e também numa região. Em Atos 9:31 diz, assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo, crescia em número. Ou seja, aqui nessa descrição já não está falando especificamente de uma casa e não especificamente de uma cidade, mas aqui já abrangeu, né, a região da Judéia, Galiléia e Samaria, né? E também tem a igreja mundial. A igreja mundial, e não pense que é a igreja mundial do reino de Deus, do Edir Macedo, não é isso. É a igreja mundial, ou também igreja católica, não a igreja católica romana, mas é uma igreja universal, que nós lemos em Efésios 5:25, que diz, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ou seja, essa entrega de Cristo não estava se referindo apenas àquele grupinho daquela casa. Não estava se referindo apenas ao grupo, por exemplo, da igreja em Corinto. E não estava se referindo também à igreja que crescia na região da Galiléia, Judéia e Samaria. Mas toda a igreja mundial, a igreja universal, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, até os nossos dias de hoje, né? Então, nós aprendemos que essa igreja ela não é limitada a um local. E a Bíblia ela usa algumas metáforas a respeito da igreja. Ela fala que a igreja é uma família. Ela fala que a igreja é uma família e nós precisamos, como igreja, nos relacionarmos como uma família. E que seus membros se relacionam entre si como componentes de uma família maior. E quando foi para nós virmos aqui para Araraquara, né, estávamos na igreja lá em Cianorte, na 4ª igreja, uma irmã querida, né, que é como fosse uma mãe para nós, veio chorando, chorosa, falar, olha, Deus falou comigo, e lá em Araraquara Ele vai te dar mãe, vai te dar irmãos, vai te dar uma família lá. E quando nós chegamos aqui, né, até hoje nós podemos ver o cuidado que Deus tem por nós, né, desde do chocolate que a Carla trouxe para nós, quando nós chegamos aqui no início, né, cuidados que nós temos, alimento que nós recebemos. Irmão, Deus é tão fiel que até frango Ele manda no domingo para comer. Até frango. Quando quer comprar um frango, já sabe, nós compramos frango todo mês, que é mais barato, né? Mas frango assado, não. Mas Deus manda, desde aquela tortinha, né? Deus cuida, como uma família, Ele usa os membros desta família. Então você precisa estar em comunhão com esta família. Você vira as costas para os seus pais, para os seus irmãos, para os seus filhos, nunca mais falam com eles? Não, eu agora sou individualmente, não preciso. Não, você quer estar, né? O filho da Carla veio lá de São Paulo aqui para ver a família, ou seja, porque família faz parte da vida dele. E quando a Bíblia usa essa metáfora que a igreja é uma família, nós temos que estar em união. Né? No momento que você estiver chorando, chame os irmãos para chorar, né? Para ajudar você, para que possamos, como família, né? Crescer
ajudar um ao outro. Né? Na primeira carta a Timóteo 5, 1 e 2 diz: não repreenda um homem mais velho, pelo contrário, exorte-o como você faria com seu pai. Trate os mais jovens como irmãos, as mulheres mais velhas como mães, e as mais jovens como irmãs, com toda a pureza. Então você vê essa linguagem que a Bíblia nos mostra a respeito da igreja como família. Em 2 Coríntios 11, 2 também diz: tenho zelo por vocês, com um zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Ou seja, até mesmo a forma com que a Bíblia nos mostra que Cristo trata a sua igreja é familiar, né? Sendo o noivo, e nós sendo a noiva, né? Cristo, o nosso noivo que vai vir nos buscar. Né? Outra metáfora é que a igreja sendo vista como um corpo, né? Que tem membros, vários membros, cada um tem a sua função. Então, nós fazendo parte de um corpo, nós não podemos, a minha mão não pode olhar para o meu pé no momento do futebol e falar assim: está se achando porque ele pode ficar fazendo gol com a esquerda e com a direita, e eu com a mão não posso fazer gol. Mas a mão, ela tem a sua função. Assim é na igreja. Talvez você olhe para a Milene, né? Olha como a Milene canta bem, olha como o Almir toca, né? Não pode falar do pastor Danilo, o pastor Danilo é só na graça, cantar e cantar, tocar e cantar. Mas olha só como, né, o filho da... Como que é o nome do... Como que é seu nome, por favor, da irmã Carla? Lucas Daniel, né? Talvez eu não vi ele tocar ainda, olha como ele toca bem e tal, e um membro ficar com ciúmes do outro. Isso não pode acontecer, porque você é um membro que talvez tenha uma função diferente. Você vai ajudar, né, na abertura de um culto, na intercessão, você vai ajudar de outras formas. Então a Bíblia nos mostra a igreja formando um corpo, né, e cada um é um membro neste corpo. Então, que você venha usar, né, os dons que Deus te deu para ser usado em nome de Jesus Cristo, né? E esse corpo, né, a cabeça é Jesus Cristo. Nós formamos um corpo cuja cabeça é Jesus Cristo. E a Bíblia usa outras metáforas, como a igreja sendo rebanho de Deus, ramos de uma videira, oliveira, lavoura, edifício, templo, grupo de sacerdotes, casa de Deus, coluna e baluarte da verdade. Aí talvez você diz assim: pastor, ok, eu entendi que a igreja ela é uma comunidade dos salvos, né, desde o Antigo Testamento até o Novo. Mas o que faz de uma congregação, né, de uma congregação igual a essa, ser verdadeiramente uma igreja? Porque tem várias congregações por aí, mas o que de fato faz daquela congregação, né, presbiteriana renovada aqui de Araraquara, ser vista perante aos olhos de Deus como uma igreja? Em primeiro ponto, a pregação bíblica. A congregação, para ser vista como uma igreja verdadeira, ela tem que ser fiel na exposição da palavra de Deus. Tem muitas igrejas por aí que o foco já não é mais a pregação da Bíblia. Vem que você entrega aqui uma quantia, que você vai ser muito próspero, vem receber a sua cura, e Cristo cura. Mas uma igreja, ela precisa ter a centralidade na pregação bíblica, centrada na pessoa de Cristo. A igreja pode ter uma pessoa lá dentro, o pastor, e uma pessoa vindo à pregação. Mas se o pastor estiver sendo fiel na pregação bíblica, aquela é uma igreja. E pode ter uma igreja que tem 500 pessoas. Se ela não tem a pregação, a exposição fiel da palavra de Deus, aquela não é uma igreja verdadeira, perante aos olhos de Deus, né? Em segundo ponto, a administração correta dos sacramentos, ou seja, do batismo e da ceia. Nós precisamos, né, administrar da forma correta. Nós precisamos ter a ceia, nós precisamos batizar e ministrar de uma forma bíblica. Então, tendo a pregação bíblica, né, nós sermos zelosos pelos sacramentos, batismo e ceia, ou ordenanças, batismo e ceia, nós somos vistos como uma igreja verdadeira.
né? Então, e a igreja ela precisa, mais do que tudo, né, olhar para a palavra de Deus. Ela precisa entender que a palavra de Deus ela é a única regra de fé e prática. E você não pode viver sozinho, você precisa estar em comunhão. Em João 17:21 diz: a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então você vê uma unidade, você vai ver em Atos dos Apóstolos, a igreja que compartilhava do pão, a igreja que tinha tudo em comum, vendia os seus bens para ajudar o próximo, né? É uma igreja unida, que tinha prazer na comunhão. Então nós temos que ter prazer na comunhão. E nós podemos fazer isso nos cultos, fazer isso em programações, né, fora aqui do templo, né? Então, quando você acabar o culto, não queira sair correndo. Talvez você vê um rostinho diferente, vai lá, cumprimente o irmão com a paz do Senhor, pergunta o nome. Mas pastor, eu não sei o que falar. Meus irmãos, nas praças por aí, o povo que fica nas praças, eles não sabem o que falar. Se você quer puxar assunto com alguém, aqui em Araraquara principalmente, você chega perto de uma pessoa assim, na fila de um banco, na lotérica, você pode falar assim: calor, né? É ou não é? Aí a pessoa fala assim: vixe, tá calor, diz que vai chover. E a queimada, hein? E nisso gera uma conversa. Daqui a pouco o tempo passou e você teve um diálogo com aquela pessoa. E na igreja nós, acaba o culto, vamos embora, porque vai ter o jogo, né? Eu tenho que assistir o jogo, estou com fome. Senão, não, meus irmãos, tenha prazer na comunhão. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Fala para ele assim: olha, dia 1º de dezembro vai ter o retiro, hein? Vai ter carne assada, vai ter piscina, batismo, vai ser bom demais, chama a tua família, lá nós iremos dar risada. Comunhão, a igreja precisa estar em comunhão, né? E o que a igreja deve fazer depois de aprender tudo isso? O que a igreja deve fazer? Deve ministrar a Deus, aos membros e ao mundo. Um falando, né, da palavra de Deus, do que Deus tem feito para o outro, mas também o mundo precisa conhecer a palavra de Deus, precisa conhecer o Deus verdadeiro. Amém, meus irmãos?